Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A Sra. Ministra falou, e bem, que neste período excepcional, obviamente que o que acontece não estava previsto, mas exatamente por causa da excepcionalidade, há uma coisa que não pode falhar, que é a confiança. E, portanto, o que eu lhe perguntava tem exatamente a ver com a confiança. Independentemente do que na prática aconteça, é fundamental que aquilo que é dito pelos responsáveis, aquilo que é feito pela administração e aquilo que acontece na vida das pessoas tenha uma relação de confiança que não se pode quebrar numa situação de excepcionalidade. E, portanto, eu queria fazer duas perguntas iniciais muito simples. O que é que se pode dizer a um proprietário de um restaurante que entregou o seu pedido de layoff simplificado no princípio de abril, não recebeu ainda o valor relativo ao layoff simplificado, não foi notificado de nenhuma irregularidade e que ainda ontem contactou a Segurança Social e teve a resposta que o processo está em análise? Porque o que esta pessoa ouve é o Sr. Primeiro-Ministro dizer que está tudo pago, a Sra. Ministra e o comunicado do Ministério dizerem na sexta-feira que ou está pago ou tem algum problema e que poderá ser regularizado e, portanto, o que esta pessoa tem para dizer é aos seus funcionários que não conseguiu ainda ter a situação resolvida, apesar de todos os responsáveis dizerem publicamente que ou está resolvida ou é irregular. Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que é que a Sra. Ministra diz a um contabilista que tem mais do que um pedido do princípio do mês de abril? Também são casos reais, não são casos artificiais. Não vou aqui divulgar, naturalmente, mas tenho os nomes, os números de beneficiário da Segurança Social e os contactos. O que se diz a um contabilista que tem mais que uma empresa cujo requerimento foi submetido no final do mês de abril e que já recebeu, mas que tem outras do princípio do mês de abril, exatamente na mesma situação. Não recebeu, não foi notificado de irregularidade e tem os clientes a perguntarem-lhe: então, mas se o Primeiro-Ministro diz que foi tudo pago, se o comunicado da Segurança Social diz que ou foi pago ou tem irregularidades, como eu não recebi, qual foi a irregularidade que o senhor fez no processo para que eu ainda não tenha recebido? É que nós estamos a falar de vidas de pessoas concretas. Estamos a falar de quem tem, naturalmente, esta atividade económica e dos seus trabalhadores. Porque não é fácil a pequenos negócios, se não recebem este apoio, conseguirem cumprir depois com os trabalhadores. Mas estamos a falar também de profissionais que prestam o seu serviço a outros, como contabilistas, como técnicos de contas, que têm naturalmente também eles de manter a relação de confiança com os seus clientes e que veem essa relação de confiança frustrada pelo Estado, que diz que estes casos ou tinham recebido ou têm irregularidades. E nem uma coisa nem outra. E, portanto, qual é a resposta que a Sra. Ministra tem para estes casos concretos? Depois, a questão do rigor também para que a confiança se mantenha. O Sr. Ministro das Finanças disse há mais de um mês neste Parlamento, e vou citar para não ser incorreto nessa citação, que o layoff simplificado já protegeu em Portugal mais de 1 milhão de empregos. Os números que nós temos de sexta-feira, e que a Sra. Ministra hoje aqui repetiu, dizem respeito a muito menos, dizem respeito, no caso de trabalhadores, a 681 mil trabalhadores, ou seja, menos 320 mil trabalhadores do que o Sr. Ministro das Finanças disse há um mês no Parlamento que já estavam apoiados. Não há confiança que resista ao Ministro das Finanças que diz que há 1 milhão de trabalhadores que estão protegidos e ao Ministério responsável, o Ministério da Tutela, que um mês depois diz que afinal não são 1 milhão, afinal são 800 mil. Depois, a questão do valor do apoio. O valor do apoio, até ao momento, são os 284 milhões de euros que a Sra. Ministra aqui referiu. O Programa de Estabilidade tinha 373 milhões de euros previstos para o total da medida. O que eu pergunto é se é compatível um número com o outro e se pode confirmar que, assim sendo, fica aquém das estimativas iniciais do Governo. Ficando aquém das estimativas iniciais do Governo, importa saber porquê. O que é que justificou que aquele que foi o número dado inicialmente para o apoio, quer do número de trabalhadores abrangidos, quer do valor, ficou aquém daquilo que era expectável. E para terminar, respeitando o tempo, Sr. Presidente, uma pergunta essencial. Este regime acaba no dia 30 de junho. O problema não acaba no dia 30 de junho. Principalmente para muitos setores essenciais, como é o da restauração, 30 de junho
se mantiver a regra atual, os restaurantes têm que operar com 50% da capacidade que tinham anteriormente. Não é possível manter uma atividade a 50% e pagar obrigações salariais a 100%. Terminando o regime no fim de junho, dia 30, o que é que vai acontecer a estas empresas? O que é que o Governo tem previsto para esta situação? E não adianta dizer que a situação é excepcional e que ainda não foi possível pensar, porque o Reino Unido tinha um regime idêntico até julho e já o prorrogou até outubro, a Áustria tem um regime idêntico até setembro e a Alemanha tem um regime idêntico que vigora durante 12 meses. E, portanto, há soluções para este caso concreto noutros países da União. O que nós perguntamos é qual é a solução do Governo português para os problemas das empresas e dos trabalhadores portugueses. Muito obrigado. Penso que há aqui algumas dúvidas que é preciso clarificar, nomeadamente quanto ao universo de trabalhadores abrangidos pelas empresas que se candidataram a layoff e pelos trabalhadores efetivamente abrangidos pela medida de layoff. Acho que é importante clarificar, penso que foi suscitado, aliás, por vários dos senhores deputados, esta questão. Aquilo que tem sido divulgado, aliás, diariamente, e aproveito para sinalizar esta divulgação que tem sido feita diariamente no site do Gabinete de Estudos do Ministério, portanto, todos os indicadores sobre as medidas e a evolução das medidas têm estado disponibilizados diariamente, com a atualização diária de todas as medidas, tem sido o universo total dos trabalhadores que fazem parte das empresas que apresentaram pedidos no âmbito do layoff. Portanto, quando falamos, e nomeadamente eu posso-vos dar o universo à data de ontem, à data de hoje, que há pouco não partilhei só o universo do número de empresas que entraram, que apresentaram pedidos até dia 30 de abril, mas à data de hoje nós temos um universo de 110 mil empresas que apresentaram pedidos no âmbito do layoff simplificado, que representa um universo total de trabalhadores destas empresas de 1.300.000 trabalhadores. Isto significa, e quando falamos na capacidade de amortecedor que a medida do layoff simplificado tem tido capacidade de servir para manter postos de trabalho, é sobre este universo global que estamos a falar, porque a medida do layoff simplificado é uma medida de apoio às empresas, para que as empresas mantenham postos de trabalho. É calculado o valor do apoio em função do número de trabalhadores depois que está efetivamente abrangido pela medida. Mas a verdade é que é uma medida de apoio às empresas para que mantenham postos de trabalho. Portanto, o universo global que a medida está a conseguir atingir em termos de número de postos de trabalho mantidos é claramente o universo total dos trabalhadores destas empresas que estão a recorrer à medida, que através desta medida têm um apoio financeiro para ajudar a manter a atividade e os postos de trabalho. Diferente é o número de trabalhadores que estão efetivamente sujeitos à medida do layoff, quer em termos de suspensão do contrato de trabalho, quer em termos de redução do horário de trabalho. E aqui, se olharmos para o universo global dos trabalhadores e o universo dos trabalhadores efetivamente abrangidos depois por estas duas modalidades, ou por suspensão ou por redução, aquilo que temos constatado, e portanto todos os processos que já foram analisados e que já foram pagos até ao momento, que estamos a falar de um universo de 90 mil processos, cerca de 60% dos trabalhadores estão abrangidos por suspensão e por redução. 60% do total do mapa do quadro pessoal das empresas. Destes, e aproveito também para dar estes números, destes, 84% dos trabalhadores estão no regime de suspensão e 16% no regime de redução. Isto também depois tem, naturalmente, implicações no apoio que é pago à empresa, porque o apoio varia em função também da modalidade em que se encontra o trabalhador, seja de suspensão, seja de redução. Em relação também às dúvidas que foram colocadas sobre os números de layoff, penso que, para ser mais clara sobre o número de pedidos que entrou até 30 de abril, penso que pediram alguma clarificação sobre esta matéria. Aqui reitero que até dia 30 de abril tinham dado entrada
99 mil pedidos de layoff simplificado. Destes foram pagos até dia 15 de maio, foram pagos 83.324 pedidos, para ser completamente rigorosa nos pedidos que foram pagos até dia 15 de maio. Os restantes processos, nós tínhamos cerca de 5.400 com dívidas à Segurança Social ou à Autoridade Tributária. Do remanescente dos processos, cerca de 4.000 não tinham condições de elegibilidade, nomeadamente por situações em que não tinham trabalhadores ao serviço, portanto, alguns deles, ou porque não estavam preenchidos o número de trabalhadores, os trabalhadores que queriam abranger pela medida, e outros com falta de informação suficiente para conseguir tramitar os processos. Aqui a opção que tivemos foi tentar aproveitar ao máximo possível também estes processos, mesmo aqueles que à partida deveriam ser rejeitados liminarmente por falta da informação essencial para o seu processamento, e mesmo em relação a estes, a opção foi tentar aproveitar todos os processos. O que aconteceu desde dia 15 até hoje? Já temos mais 6.000 processos que foram corrigidos, ou que foi acrescentada a informação que era crucial, ou que foram pagas dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social pelas empresas desde 15 de maio, e que optámos por fazer o reprocessamento automático por parte do sistema, sem que as empresas tivessem que apresentar novo pedido. Portanto, o objetivo aqui tem sido aproveitar ao máximo todos os processos que entraram, para que não seja preciso apresentar novos pedidos por parte das empresas. Temos-lo feito em articulação permanente com a Ordem dos Contabilistas Certificados, para tentar que isto seja de uma forma mais otimizada possível, tentando chegar ao maior número de pessoas e maior número de empresas possível. Dou-vos um exemplo concreto de uma das situações que hoje, não sei se é essa a situação, mas peço que me façam chegar, porque o que eu tenho feito tenho pedido que nos sejam sinalizadas todas as situações em que há algum problema, para a partir dessas situações tentarmos perceber se há algum problema que devamos corrigir no próprio sistema. E temos estado sempre nesta grande preocupação de tentar resolver todas as situações. Isto tem sido mesmo real, do ponto de vista de um esforço enorme para conseguir responder a todos e aproveitar todos os processos, os que se conseguem oficiosamente, os que não se conseguem, pedindo às empresas que vão, ou aos contabilistas que vão ao processo, corrijam as situações para que não tenham que apresentar novos pedidos. Vou-vos dar um exemplo concreto de uma situação que detectámos, porque havia empresas que diziam que não tinham sido notificadas no dia 15 de maio. E o que foi detectado foi que havia um universo de empresas que tinham apresentado o pedido numa fórmula completamente, num local completamente diferente, que não era o sítio, não era o formulário de pedido de layoff simplificado. Ora, esses não estão a entrar no processo de verificação do sistema, porque apresentaram como um outro pedido. E esse não estava a entrar, estava a entrar num outro pedido que não layoff simplificado. E, portanto, aqui o que fizemos foi falar com, e isto foi uma sinalização que nos foi feita a propósito da despistagem de casos concretos que nos estavam a transmitir que não tinham sido notificados, e conseguimos detectar estas situações precisamente com a Ordem dos Contabilistas Certificados, e neste momento o que pedimos foi às empresas para formularem o pedido dentro exatamente do espaço que é do requerimento do formulário do layoff simplificado. Percebam que isto resulta da necessidade de tramitação informática deste processo. Se o pedido está apresentado como um pedido normal de um requerimento à Segurança Social, não entra na tramitação depois do sistema informático. Percebam como isto também tem que nos levar a todos a encarar esta forma de interação informática com a Segurança Social também de uma outra forma. E por isso, claramente, também sentimos aqui a necessidade de conseguir explicar às pessoas, porque em muitas situações o pior que
que eu senti por parte também das empresas era muitas vezes também não saber o que é que tinham que corrigir para alterar a sua situação ou o que é que podia estar mal no seu processo. E, portanto, aqui o que temos estado a fazer é um trabalho muito articulado com a Ordem dos Contabilistas Certificados, mas também os webinars para explicar às pessoas exatamente como é que é o processo, mas tínhamos noção que isto tudo aconteceu num mês e meio. Para todos, para os contabilistas que tiveram que carregar milhares de processos, para as empresas que tiveram que carregar milhares de trabalhadores, para a Segurança Social que teve que processar a soma disto tudo. A Segurança Social é que teve que processar a soma de todo o outro, todos os trabalhos de todos. E, portanto, aqui também a preocupação que percebemos que tem que haver é esta capacidade de ajudar as empresas e os contabilistas a dizer exatamente aquilo que tem que ser corrigido. E, neste sentido, a Segurança Social está a preparar uma linha de contacto telefónico específica só dedicada a estes processos para conseguir clarificar e explicar a cada uma das pessoas, das situações, aquilo que tem que corrigir a cada uma ou o que é que está mal em cada um dos processos para que possa corrigir. Em qualquer caso, foi dado 10 dias às empresas para corrigirem as situações. Desde dia 15, como vos disse, já foram mais 6.000 processos corrigidos e estes já serão objeto de processamento já para esta semana, para que as empresas não tenham que fazer novo processo e seja já processado também nestes processos. Dito isto, gostava também de partilhar convosco, e penso que foi uma das questões que também foi colocada, foi, por um lado, a pergunta que foi suscitada relativamente ao mecanismo de apoio à retoma da atividade, que neste momento estamos a ultimar a portaria para a regulamentação deste mecanismo, que será para as empresas que deixem de ter por completo os seus trabalhadores em layoff e, portanto, que retomem por completo a atividade. Estamos a ultimar, neste momento, esta portaria. Também estamos a trabalhar no âmbito de um programa global de emergência económica e social para resposta às várias dimensões, quer do mercado de emprego, quer de resposta a quem está em situação de desemprego, quer também às populações que estão em maior situação de fragilidade nesta fase.